muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube. É um prazer ter você aqui conosco. Aqui é a Alana Bezerra, diretora da AB Consultoria Farmacêutica. Aqui é o Jorel, consultor técnico da AB Consultoria. E hoje vamos para mais um episódio do nosso quadro AB Tech, onde falamos tudo sobre tecnologia para a área magistral. E esse conteúdo é patrocinado pela Prime Software, soluções inteligentes. Inclusive, vou deixar aqui um QR Code para você ver tudo sobre esse sistema de gestão. Eu considero o melhor sistema de gestão aqui no Brasil e até no mundo, porque de fato nós usamos, nós aplicamos aqui na prática e o suporte é incrível. Quer saber mais? Escaneia teu celular aqui no QR Code para entender mais sobre esse sistema de gestão. Vai te ajudar muito na prática, no dia a dia da tua farmácia com manipulação. E o tema de hoje qual é, Jorel? Como uma alimentação assertiva auxilia no controle do teu estoque. Gente, eu recebo sempre, Jorel, nos nossos canais, dúvidas sobre gestão de estoque. É realmente um bicho-papão para muito farmacêutico magistral, para muito dono de farmácia. Falta, quem nunca, né? Foi vender uma matéria-prima, quando viu, não tinha matéria-prima. Foi vender uma formulação, um produto, a atendente vendeu, quando foi ver lá no laboratório, cadê? Não tem. E às vezes na hora da pesagem, né? Sim. É realmente uma dor de cabeça, mas fica até o final que a gente vai te dar todas as dicas, todo o passo a passo para que você não tenha mais problemas relacionados à gestão de estoque, a controle de estoque. A propósito, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora, né, Jorel? O que é que acontece? Ele não se inscrever? A base quebra. A tua base quebra. Exatamente. Então, ativa aqui as notificações, o sininho, que toda vida que a gente publicar a aula, você vai ser notificado. E deixa aqui teu like, compartilha para o máximo número de pessoas. A tua ajuda aqui no canal vai fazer muita diferença. Então, vamos que vamos, Jorel. Vamos começar, que eu tô ansioso para esse tema. Tema muito bacana. Bora lá. Bora. Como vocês devem imaginar, com um tema como esse, nós vamos falar muito sobre estoque. Né? Então, o estoque de matéria-prima de uma farmácia é um setor extremamente delicado e que demanda muita atenção porque pode gerar alguns problemas se tiver alguns, por exemplo, furos. Né? Então, hoje aqui no ABTech nós vamos falar alguns desses furos e como que você pode solucionar isso utilizando o teu software de gestão. Ou prevenir, né? Ou prevenir. É até melhor que você previna, né? É melhor prevenir do que remediar. O trabalho é muito menor. Um ponto muito importante, Jorel. Quando a farmácia está iniciando, a gente sabe que o farmacêutico, dono de farmácia, ele vai ter muitas atividades ali relacionadas, inclusive compra, a própria gestão de estoque. E o fato é que quanto mais cedo ele delegar essa função, treinar uma pessoa para essa função de compras, ok, eu acho que é importante nos primeiros anos de farmácia o dono da farmácia fazer, sim, a não ser que ele tenha uma pessoa muito bem treinada para essa função, mas gestão de estoques tenta colocar, pelo menos a médio prazo, uma pessoa específica para essa função, porque é muito importante, tá? Você manter o teu estoque sempre atualizado. Então vamos lá, Jorel. Vamos. E aí, quando a gente fala sobre estoques, quando eu estava fazendo o roteiro, foi a primeira coisa que eu pensei, que é o ciclo da água, né? Então, o estoque, ele é como a água, ele tem um caminho, né? Então, lá no colégio... Misericórdia, gente. Quem lembrou aí da sua quarta série? Não é quarta série mais, é quinto ano, né? É o quinto ano agora. É o quinto ano, lembrei. Entregou a Bateu o idade. feeling. Ai, gente.
O ciclo da água é muito parecido com o estoque de uma farmácia, né? Então, essa água, ela vem, por exemplo, no rio, nós vamos utilizar muito a metáfora aqui do rio, e essa água, ela chove nesse rio, ela tem um percurso e ela deságua no mar, e para que esse rio continue tendo água, eu preciso fornecer mais água, que no caso é a chuva. Então, em vários pontos, aqui a gente consegue fazer uma associação com a farmácia, né? Com o estoque mais especificamente. Então, esse ciclo é literalmente o giro do estoque. Eu preciso alimentar, eu uso e dispenso. E esse produto final ele sai da minha farmácia, tá? Então, nós fizemos aqui 3 divisões principais. É claro que existem outros processos dentro de cada um, né? Mas esses são os 3 importantes que nós vamos focar aqui no episódio de hoje, que é a compra de matéria-prima, a produção e a dispensação. Total, amei a analogia, tá aprendendo com a mamãe. Gente, muito interessante essa analogia, por quê? Porque é um ciclo. É um ciclo, você tem que estar sempre de olho na tua compra, de olho na produção, de olho na dispensação, tá? Com consequentes atualizações que a gente vai conversar com você durante essa aula. Mas fica ligado em cada etapa desse ciclo, porque dessa forma você não vai ter muitos problemas, ou você vai minimizar ao máximo problemas relacionados ao teu estoque. Isso. E a gente sabe que problemas relacionados a estoque impacta na venda, impacta na produtividade, impacta no teu tempo de entrega, então impacta em muitos pilares da farmácia, né? E quando você previne esses problemas, você vai minimizar uma série de possíveis falhas e aí, consequentemente, isso vai contribuir para o sucesso da farmácia com manipulação, sem sombra de dúvidas. Isso. Então vamos para o nosso primeiro ponto, que é a compra de matéria-prima. Tá? Quando a gente fala da compra da matéria-prima, é claro que tem vários processos ali dentro, mas é um ponto muito importante, por quê? Porque é ela que vai alimentar o começo desse ciclo, tá? Então, se você tem algumas questões, alguns problemas nesse começo, todo o fluxo desse rio é impactado, tá? E aí, quando a gente fala das compras, vamos focar realmente aqui nas falhas e como solucionar elas, tá? Então, a primeira que nós pensamos logo de cara foi uma quantidade inadequada dessa matéria-prima que você está comprando. Então, você pode comprar menos ou mais, né? E aí isso gera um estoque furado ou então um estoque excessivo que vai precisar ser incinerado caso não seja utilizado a tempo, e é mais um gasto, custo. Tá? Então, é uma parte muito importante que você não pode simplesmente comprar uma quantidade aleatória. Você tem que estudar o teu fluxo de estoque. Sim, e uma dica importante, você que está em fase de abertura, compre o mínimo possível. Sim. Com data de validade máxima, que já é um outro ponto que é a parte da especificação da matéria-prima. E se você já tem uma farmácia consolidada, a quantidade que você vai comprar, você vai se basear no teu histórico. Sim. Teu histórico de produção nos últimos 6 meses. Na realidade, como farmácia é muito sazonal, é importante você ter o histórico em relação ao ano anterior. Sim. Tem período que você vai vender uma determinada matéria-prima a mais do que outra, né? É período de viroses, as pessoas buscam mais formas com foco na imunidade. Outro período que está iniciando o ano, todo mundo busca o quê? Um nutricionista para emagrecer, começar o ano fitness, né? Então, você tem que fazer análise do teu histórico de compras, na realidade não de compras, tá? Mas de vendas do ano anterior. A partir daí você já vai ter um excelente norte em termos de quantidade adequada de compra. Claro que cada ano vai mudando, a cada ano você tende a vender mais, ou seja, você tende a comprar mais,
mas o teu histórico de vendas vai te dar um excelente norte. Não compre matéria-prima às cegas, tá? Então, esse planejamento relacionado à quantidade vai ser fundamental, porque aí você não vai faltar matéria-prima, nem você vai perder matéria-prima, porque a matéria-prima venceu, né? Uhum. Pegando esse gancho que a Alana falou, as especificações, que é justamente quantidade, especificação do tipo da matéria-prima. Então a gente estava conversando, por exemplo, vitamina E. Existe a vitamina E em pó e a vitamina E oleosa. Qual é a que você realmente escolheu? Você conferiu antes de fechar a compra, né? Existem, por exemplo, os extratos que têm extratos vegetais que têm sinônimos. Né? Então, por exemplo, é um produto que tem um nome X e o extrato dessa mesma planta. Né? Então, você pode gerar uma duplicidade na tua compra. Tá? Então, ter cuidado nessas especificações, além, por exemplo, da validade que a Alana também falou. Tá? Então, é para evitar e melhorar esse fluxo desse teu estoque. Esse é um ponto muito importante, porque se você não especifica bem qual matéria-prima você quer, o vendedor, minha gente, ele tá ali para vender. Ele não tem a obrigação de adivinhar o que você quer comprar. Então, se você coloca um citrus aurantium, ele simplesmente você coloca na sua lista citrus aurantium, ele pode colocar citrus aurantium na forma de pó ou citrus aurantium com 6% de sinefrina, citrus aurantium com 30% de sinefrina na forma de extrato seco. E aí, qual que você vai querer, tá? Então, o Jorel falou sobre derivados vegetais, né? Você pode comprar na forma pó, que não é a que a gente recomenda, né? Mas pode ser extrato padronizado, pode ser a matéria-prima, Existem muitas variações de derivados vegetais, tintura, extrato glicólico, extrato em pó, extrato vegetal, né, extrato seco, padronizado ou não. Então, você precisa especificar bem a matéria-prima que você quer. Líquido, em pó, atenta para o ink name, tá? Muitas vezes o vendedor, eles te colocam a opção que vai ter sim a mesma finalidade, mas não vai ser a mesma substância. Então, você não pode vender uma matéria-prima falando que é outra, né? Então, é muito importante você especificar bem no ato da compra o que você quer. Inclusive, eu falo muito isso na aula de controle de qualidade, especifique sobre a data de validade, a data de vencimento da matéria-prima. Não aceite comprar matéria-prima com menos de 12 meses, tá? Porque quanto menor o prazo de validade dessa matéria-prima, maior a probabilidade de você perder essa matéria-prima, né? Ok? Então, isso é muito importante. Sim. Prazo de entrega, né? Claro que a gente não consegue controlar isso, né? Mas um bom planejamento ajuda. Tá? Então, se você está, por exemplo, como nós estamos no Nordeste, nós temos a consciência de que essa entrega vai demorar um pouco mais se nós estivéssemos, por exemplo, em Minas Gerais. Né? Então, ter esse planejamento, essa consciência de até onde o teu estoque aguenta as tuas necessidades antes do teu produto novo chegar. E tem um ponto, né? O transporte aéreo, o frete é um pouco mais caro do que o convencional, né? E aí, o que é que acontece? Às vezes você tem urgência em receber aquela matéria-prima, então o que é que ocorre? Manda mesmo via aéreo e tudo mais, então você aumenta seu custo pela falta do planejamento, né? Da final de ano, muitos fornecedores entram em recesso, então leva um pouco mais de tempo para você receber aquela matéria-prima. Então, você tem que planejar bem as suas compras. Eu recomendo que você faça compras mensais, porque se você também estender quinzenal, eu acho uma frequência muito alta, né? Porque toda vida você vai ter que parar para analisar estoque e tudo mais. E
Bimestral e trimestral eu já acho um tempo muito longo, e aí é uma opinião minha, tá? Porque aí você precisaria acumular, estocar muita matéria-prima, né? Se a tua estrutura for muito pequena. Uhum. Então, mensal, fazer compras periódicas mensais, eu acho um excelente intervalo de tempo, tá? E por último, com certeza não menos importante, entrada na nota fiscal. E você pode me perguntar, mas nossa, Jorel, entrada na nota fiscal é um processo tão simples. Então, né, muitas farmácias têm alguns problemas com nota fiscal e acaba fazendo o quê? Entrada manual. Ai, gente, é terrível. E é um trabalho trabalheira, nossa. Tá. E aqui é um gargalo, sim, operacional, né? Caso você manualmente preencha alguma informação errada, isso vai ser adicionado no teu sistema. Mas também uma questão de tempo, né? Quanto mais tempo você passa em uma tarefa, menos você dedica a outras, né? E normalmente quem faz isso é um farmacêutico, que também tem outras atividades para se fazer. Outras milhares de coisas para fazer, né? Tá? E aí, aproveitando esse ponto, eu vou mostrar para vocês como que o Farmácia trabalha com a questão das notas. Bora lá? Farmácia em tela, vamos para as notas fiscais. Então, como qualquer movimento que a gente faz aqui no sistema, ele vai na aba de movimentos, certo? E, no caso, documentos fiscais, nota fiscal eletrônica, e aqui temos as notas fiscais eletrônicas. É muito prático. Bem direto ao ponto. Quando você usa nota fiscal eletrônica. Agora, nota fiscal manual é um bucho. Sim. Gente, sério, fuja da entrada manual. Aqui no Farmácia é a mesma tela para nota fiscal eletrônica para caso você quisesse fazer manualmente. Só que você precisa colocar tá vendo todos esses espaços que estão em branco? Você tem que informar. Então você vai ter que colocar. Se fosse manual, né? Manual. Sim. Então, cada nome, cada item, valores, todos e conferir todos para ver se você não está fazendo errado. Caso você fosse para fazer totalmente eletrônico, você vem aqui em opções, tem a opção de importar a nota fiscal. Muito prático. E aí ele vai abrir essa tela onde você vai colocar uma nota fiscal. Então eu vou importar o arquivo XML. Eu vou colocar aqui as informações. Daí eu vou clicar aqui para eu escolher um arquivo XML. Abrir. Ele vai abrir. Ele tá aparecendo essa atenção aqui, porque essa é uma nota fiscal que nós compramos aqui, uma matéria-prima. Lembrando que esse nosso software, ele não é utilizado por uma farmácia, ele é só realmente educacional, é só para demonstração. Só para mostrar para vocês aqui. Então, esse fornecedor ele não está cadastrado e por isso que está aparecendo, tá? E aí aparece aqui em vermelho os itens aqui. Essa nota fiscal ela só tem um item, mas se ela tivesse mais itens, eu teria vários itens aqui embaixo. E ela está em vermelho porque antes de você de fato importar e garantir que todas as informações dela estão certas, você precisa conferir. Então, se você clicar no item, ele vai pedir para que você confirme todas as informações aqui. E, por exemplo, aqui é o nome do produto que está na nota fiscal. Aqui você vai colocar o nome do produto que está no teu cadastro de produto. E aí é muito importante porque pode ter duplicidade, né? Então, é o mesmo produto que no teu sistema está com um nome X e ele tem ali os sinônimos, tá? Então, é importante que você coloque ele de acordo com exatamente qual é a matéria-prima ou embalagem. Geralmente os fornecedores de embalagem têm um nome próprio para a embalagem deles. E você pode colocar frasco PET 150 ml. Então existem de fornecedores diferentes, nomes diferentes para isso. Então você precisa colocar todos dentro de uma mesma especificação. Categoria. Isso. Perfeito. E no final, a quantidade que tem aqui, ó,
nós compramos 1 quilo. Então, no momento que eu colocasse aqui o sorbitol, eu venho aqui e coloco 1 quilo. Deixa eu até procurar aqui o sorbitol. Vamos fazer o processo inteiro. Sorbitol 70%, vamos dizer aqui. E aí eu comprei 1000 gramas. Pronto. E aí eu vou incluir essas informações aqui, já estão na nota fiscal, então quando eu clico em incluir, ela já vai automaticamente. E aí eu vou finalizar importando a nota fiscal. Então você conferiu tudo, conferir. Pronto. Mais uma vez aparece a mesma coisa, porque é educacional. E pronto, certo? A nota fiscal ela já está, esse produto ele já está dentro da do teu estoque na parte de quarentena, ou se você quiser, não aconselho, mas já dentro como liberado, mas sempre coloque ali como quarentena. O ideal o fluxo normal é entrar para um almoxarifado, quarentena, liberou no controle de qualidade, vai para aprovado, só aí que é a matéria-prima. Só quando você libera para aprovado que a vendedora consegue dar entrada, né, quando fazendo naquele lote, certo? Naquela matéria-prima. Ok? Então, primeiro ponto, não evite dar entrada na nota fiscal manual, porque a margem de erro é maior. É diferente de nota fiscal eletrônica, você dá entrada, faz a conferência e vida que segue. E pior ainda do que fazer entrada manual de uma nota fiscal é dar entrada manual de uma matéria-prima. Que aí você perde toda a rastreabilidade de nota, de valores, que você ainda vai ter que colocar dentro da... Então, quanto mais digital possível você conseguir, melhor. Perfeito. Tá? Vamos que vamos! E aí, tá gostando? Se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito. Compartilha para o máximo número de pessoas. Se esse vídeo está sendo interessante para você, coloca aqui nos comentários em que fase você tá. Se você já tem software de gestão, se você tá em fase de abertura, tá? Lembrando que a gente tá com um projeto, Jorel, de mentoria para quem quer abrir uma farmácia com manipulação. Ou tá abrindo também, né? Ou tá em fase de abertura já. Então, você que deseja ser mentorado por mim, por toda a minha equipe, eu vou deixar um formulário aqui, tá? Para você aplicar. Então, a gente vai selecionar, tá? Algumas pessoas para fazer essa mentoria, tá? Então, uma vez que você selecionar, a gente faz uma reunião consultiva e aí a gente faz a apresentação da nossa mentoria, se for interessante para você, ok? Então, vamos lá. Continuando, vamos de volta ali para o nosso queridinho esquema do fluxo da água, né? Então, nós vimos sobre compra de matéria-prima. Vamos agora para a produção, que considera aqui que é metade do caminho que essa matéria-prima percorreu dentro da tua farmácia. E aí, quando a gente pensa em produção, qual é a primeira coisa que a gente imagina, né? É incoerências no estoque. Vou pegar um lote, não tem aquele lote, só tem o outro lote. Vou pegar uma matéria-prima, não tem quantidade suficiente. Esse monstrinho Socorro! Que atormenta as nossas vidas. E por que isso pode acontecer, né? Muitas vezes isso acontece justamente pelo processo da pesagem. Não necessariamente porque os teus manipuladores estejam pesando extremamente errado, mas é porque faz parte do processo. Então a gente tem que otimizar esse processo para que ele gere menos erros. Sim. Né? E quando a gente fala da pesagem, né, existem 2 tipos básicos de pesagem. A pesagem comum, né, e a pesagem monitorada. Quando a gente fala da pesagem tradicional, o que acontece? Eu vou pesando aos poucos a quantidade que foi... desejada, que está especificada na ordem de manipulação.
E, por exemplo, se eu preciso pesar 500 miligramas de um ativo X, e aí eu peso 505, aqueles 5 não estavam previstos, mas está dentro das aceitações, ainda está dentro do preconizado pela minha farmácia de intervalos. Então isso passa, tá? E no final das contas, isso pode ir acumulando para mais, para menos, e isso gera furo no estoque. Uso de adjuvantes, então muitas vezes você precisa fazer a correção de uma formulação referente ao pH, precisa aumentar o pH, vai adicionar um agente alcalinizante, vamos supor um AMP, está manipulando ali o ácido glicólico, então você adiciona uma quantidade X de AMP que não estava prevista na sua ordem de manipulação. Então pode dar, se o manipulador não registra a quantidade ali e não é dado baixa nessa quantidade, vai dar divergência no teu estoque, né? Não é fácil, gente. Eu sei que a gente está dando aula aqui e parece simples, mas não é. Eu sei que é difícil. Nós já passamos por isso, né? Na própria, quando a gente está nos nossos clientes, na assessoria, não é fácil mesmo. Mas quanto mais amarrar os processos, mais difícil vai ser de dar essas divergências no estoque. E uma das formas de amarrar o processo é o quê? Pesagem monitorada. O que a pesagem monitorada vai fazer? E para exemplificar melhor para vocês, eu vou mostrar já direto no software. A pesagem monitorada, ela vai de acordo exatamente com a tua fórmula. Então, por exemplo, antes de vir aqui para a aula, eu fiz uma receita aqui simulada, só para a gente ter um exemplo, tá? Deixa eu colocar ela aqui para vocês verem. 23. A propósito, estamos usando o sistema na nuvem, né, Jorão? Ainda estamos implementando ele, e assim que ele tiver um próximo tema, que ele já tiver implementado, a gente poderia fazer, tipo, você em uma praia e eu em outro canto, e os dois utilizando exatamente. Facilita muito. Eu tô bem feliz que agora vou ter o sistema no meu computador. Quantas vezes eu quiser acessar, Alan em São Paulo e eu aqui. Ai, maravilhoso. Muito bom. No caso, a gente usa para ficar testando, para ensinar aqui para vocês, para os nossos clientes, implementar processos e tudo mais. Cria essa fórmula fictícia aqui para vocês, para a gente conseguir acompanhar essa parte da pesagem. Então, no Farmácia, a pesagem monitorada, ela está dentro do registro de baixa. Tanto eu poderia vir aqui na tela de atendimento, como eu posso vir diretamente na tela de registro de baixa, certo? Produtos, registro de baixa, ok? E eu posso vir aqui, porque aqui é melhor aqui, porque você não tem um erro de ir para uma outra fórmula. Então aqui eu já tenho direto a fórmula que eu quero fazer o meu registro. Tá? Tanto na conferência final, que isso aí é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas aqui a tela, elas duas, elas se conversam, porque no final das contas, a pesagem, o quanto que você utilizou, impacta diretamente na baixa, tá? E aí eu venho aqui... Só um parênteses, baixa, gente, é o sistema entender que aquela matéria-prima foi dado saída naquela matéria-prima. Por exemplo, se eu dei baixa, se eu usei 1 grama de uma matéria-prima X, por exemplo, aqui eu tenho o total de 7,5 de morosil. Então, se foi dado baixa nessa ordem de manipulação, isso significa que o sistema retira essa quantidade, né? Então, se tinha 1.000 gramas de morosil, agora tem 1.000 menos 7,5, ok? Então, é isso a linguagem, isso significa dar baixa. Isso. E para eu conseguir fazer a pesagem monitorada dessa fórmula, que tá aqui o número dela, eu venho aqui em pesagem, tá? Ele deu esse erro porque ele não tem uma balança conectada, tá? Mas eu posso vir aqui e eu tenho a
a tela da pesagem, certo? Normalmente o que acontece? Você está em frente a uma balança junto com um computador com um código de barra. Você bipa e esse código ele entra aqui e aí sim você começa a fazer a pesagem. Tá? E aí, conforme você vai pesando, ele vai dando quantos por cento dessa quantidade você já pesou, tá? E tem tanto um registro da quantidade, como também uma diferença, ou seja, o quanto que isso pode estar para mais ou para menos do previsto. E aí você clica em registrar peso, ou então no botão tara da balança e ele registra. E aí você vai para o próximo. Se você perceber, a cápsula, o pote e os outros itens estão em cinza, porque eles não entram na pesagem, mas entra sim na parte de registro de baixa, que é o próximo ponto que nós vamos abordar aqui. Tá? Mas qual é o principal ponto aqui da pesagem? É o ter mais precisão na quantidade de matéria-prima que foi utilizada. Isso vai que é dado baixa. Isso vai minimizar furos no estoque, vai minimizar um balanço com dor de cabeça, né? Porque vai acumular, pode ser que acumule, sim, mas muito menos, uma proporção muito menor, tá? Então, essa é o grande diferencial, é a grande vantagem de se trabalhar com pesagem monitorada. Você vai economizar na compra e vai ter menos dor de cabeça que na minha opinião, é o melhor benefício que você pode ter na sua vida, não ter dor de cabeça. Perfeito. Gente, associando a pesagem monitorada à conferência e dando baixa diária nas ordens de manipulação diária, a palavra é diária. Não é a cada 2 dias, não é a cada 1 semana, né? É diária, você vai facilitar muito a sua vida, tá? E quando a gente já puxando esse assunto, porque os dois assuntos são muito próximos mesmo, na dispensação, que é justamente esse finalzinho, é onde você precisa fazer essa baixa da formulação, tá? Que é quando eu registro que o produto tá saindo. Exatamente, né? O produto acabado. Você vai tanto fazer a conferência final, e nesse momento da conferência final você dá o registro de baixa. E o que acontece quando essa dispensação acontece e você não faz essa baixa dessa fórmula, uma barragem no fluxo desse teu rio, no fluxo do teu estoque. Então, virtualmente, o teu estoque, o teu sistema imagina que a matéria-prima ainda está ali, né? Só que no estoque real, ela já foi há muito tempo. E aí, quando você vai fazer uma inclusão de uma fórmula, o software permite, ele deixa. Mas porque ele não entendeu que saiu. Que já saiu. Que já teve aquela saída daquela quantidade X de matérias-primas. E aí vai acumulando e vai acumulando. Se você não der baixa, ela vai se acumulando. E aí, quando você precisar, chegou uma fórmula lá no laboratório já e não temos. Liga. Olha, infelizmente a sua fórmula, tivemos problemas técnicos com a sua fórmula e vamos entregar em X dias. Ai, gente. Eu já escutei isso uma vez, inclusive. Como cliente? Como cliente. Ó, gente, escuta a mamãe. Dar baixa nas formulações deve ser uma atividade de rotina diária, tá? Farmacêutico, você tá com muita coisa para fazer, não tá dando conta, delega, mas tem que ser dado baixo diariamente, tá? Assim como inventário deve ser feito pelo menos mensalmente, não tem para onde correr. Na farmácia que eu trabalhei, né, durante um período, um funcionário ele não estava fazendo as baixas de acordo e aí gerou justamente essa bola de neve. E aí era eu e mais 3 pessoas dando baixas em vários insumos por dia para compensar, tá?
Então é muito importante porque você evita retrabalho. Ah, mas eu faço sozinho a baixa. Você tem alguém que faça a conferência final, coloca ela para fazer a conferência e dá a baixa. É só Deixa eu mostrar para vocês aqui o quão simples que pode ser. Mostra aí, Jovem. Vamos ver aí como é. Ó, vamos dizer que eu estou na minha parte da conferência, né? Então eu vou colocar aqui a fórmula mais uma vez. Eu vou fazer literalmente o mesmo processo. Vou aqui no registro de baixa. No caso, se fosse a conferência, a pesagem monitorada, Coloca a pesagem monitorada, hein? Eu já teria pelo menos o registro de quanto que foi utilizado aqui nos componentes, né? Mas como eu falei, quando a gente falou da pesagem, as embalagens e outros componentes do produto final não entram. Então você precisa registrar a baixa. A partir do momento que eu registro essa baixa, aí sim o meu sistema entende. Então é simplesmente clicar em um botão e ele registra a baixa. Pronto, passou. Tchau. Dispensa. Simplesmente isso. Tá? Vamos simplificar, minha gente. Às vezes o problema é que a gente complica demais. Sim. E quando tem um sistema de gestão que nos ajuda, tudo fica mais fácil. A nossa rotina flui de forma mais rápida. E a gente precisa disso. A gente precisa ser ágil na rotina da farmácia. Porque, gente, não dá para ficar ali parado em detalhes, como passar o dia inteiro dando entrada em uma nota fiscal de forma manual, tá? Então, vamos ser ágeis, vamos buscar a agilidade e soluções que simplifiquem a nossa vida, tá? Quando você tiver algum entrave em relação ao controle de estoque, entre em contato com o teu sistema, né? No caso, o Prime Farmácia, o suporte é fantástico. Sim. Olha, eu tô com esse problema. Como é que o sistema pode me ajudar nessa questão, tá? E com certeza, você usando as ferramentas corretas, a tua rotina vai fluir de forma mais fácil. Com toda certeza. E aí, você gostou desse conteúdo? Se você gostou, clique em gostei, compartilha para o máximo número de pessoas. E não esquece de que, Jorel? Dá o like e se inscrever, porque senão a fórmula quebra. Vai. E eu ouvi falar que quando você se inscreve no canal, você vende mais, você tem mais resultado, tá? Então, compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas. Você que está em fase de abertura, você que quer abrir sua farmácia, aplica aqui no formulário, tá? Que aí você pode ser selecionado para você ter uma reunião consultiva conosco de forma gratuita, ok? Então, te vejo no nosso próximo ABTEC. Queria fazer um agradecimento também especial à Prime Farmácia por apoiar na educação, né, do mercado magistral, nos apoiar com tanto conteúdo aqui de qualidade. A gente prepara bem o conteúdo para você, tá? Para facilitar teu dia a dia na farmácia. Então, te vejo no próximo ABTEC e até lá! Tchau!